trabalho com Fedora Desktop, eu uso bastante Fedora Desktop, CentOS nos servidores. CentOS é uma versão free, como o Alexandre falou aqui, a gente é obrigado a disponibilizar o código-fonte. A Red Hat, ela fez o Red Hat Enterprise, que ela vende na caixinha, bonitinho, com seus R$4.000 lá, mas o código-fonte tem que estar livre, então a comunidade criou o Community Enterprise Operational System, que é o CentOS. Eu estou usando bastante CentOS nos servidores. Trabalho com Linux há uns 5 anos e hoje eu estou administrando rede na Eccentric, no data center, com mais ou menos 80 servidores. Eu vou falar um pouquinho sobre virtualização de software livre. Tá? Então, tem um roteiro que a gente vai seguir aí. Vou falar o que é virtualização, vou contextualizar onde eu trabalho, que é Eccentric e Data Center, falar sobre os nossos servidores lá, o que nós temos, o que não temos, vou dar um panorama geral do que mudou, se vale a pena investir em virtualização, se o negócio é bom mesmo. Tá, legal, por onde começar? Gostei desse negócio de virtualização, quero virtualizar, quero fazer alguma coisa em casa. Por onde começar? Vou falar alguma coisinha de algum software de virtualização, dar uma conclusão do que eu aprendi com isso tudo aí. Vamos lá, virtualização. Virtualização eu consigo colocar, basicamente falando, vários sistemas operacionais dentro de um equipamento só. É como se eu tivesse vários computadores dentro de um só. Esses computadores a gente chama de... O que vai receber esses outros computadores a gente costuma chamar de sistema pai. Os que vão rodar em cima deles são sistemas filhos, ou hospedeiro e hóspedes. Todo esse trâmite é como se fossem computadores independentes. O sistema pai é um computador, na parte de rede ele vai receber um IP diferente, vai ter um kernel diferente, ele vai ser totalmente separado do sistema filho. O sistema filho vai ser outro computador. De que forma? Eles vão trabalhar no mesmo equipamento, no mesmo hardware, mas totalmente separados. Tanto é que se você acessa remoto esses servidores ou esse computador, você não vai perceber que ele é virtual. Você vai falar, é uma máquina que está ligada em algum lugar, eu estou acessando, mas ele é virtual. Essa virtualização, essa forma de eu virtualizar, de eu emular um hardware, como se diz, mais ou menos assim, ela pode acontecer de duas formas. Totalmente virtualizada, que é o Fully Virt, totalmente virtualizados, ou para-virtualizados, que essa foi a grande sacada do Xen, que é um software que a gente está utilizando lá, que foi a sacada que fez ela alavancar para ser utilizado em grande escala em vários data centers no mundo aí. Então, é o full virtualizado, eu emulo completamente o hardware, e o para-virtualizado, que eu vou explicar a diferença dos dois, como funciona. Vamos lá, full virtualizado. O software que é o VMM, que é o Virtual Machine Monitor, ele atua sobre o sistema operacional da máquina pai. Então eu vou instalar um sistema operacional, um Linux, ou qualquer outro sistema operacional, que tem o software de virtualização, roda em vários sistemas operacionais. Eu vou instalar, por sistema operacional conversar com o hardware, eu vou instalar um software em cima, esse software vai emular completamente o hardware para a máquina filha. Então, as N máquinas que eu botei em cima, cada máquina vai receber um processador emulado, uma memória emulada, qualquer acesso que o sistema filho vai fazer, ele vai pedir para o software de virtualização, que vai pedir para o sistema operacional pai executar essa tarefa. Então, como eu já falei aqui, isso que acontece, o sistema operacional filho não precisa ser modificado, de nenhuma maneira. Eu posso rodar sistemas legados. Se eu tiver um Linux com kernel 2.2 lá que não tem suporte de virtualização, posso rodar Windows, Mac, posso rodar porque eu vou emular todo o meu hardware para o sistema operacional filho, não vai ter nenhum problema quanto a isso. Em compensação, hardware, o recurso da máquina é muito utilizado. Porque imagina, cada vez que um sistema operacional, vamos supor que eu tenho um servidor rodando 5 sistemas operacionais, mais o sistema operacional que gerencia tudo isso. A cada acesso a disco, a CPU, a memória, eu tenho que perguntar, eu tenho que pedir permissão, eu tenho que falar, executei para mim, ele vai executar, grava no disco, me devolve, executei, gravei. Então, esse trâmite de informações deixa essa tarefa muito pesada, consumo muito elevado. E no Xen, no caso, a gente precisa ter uma tecnologia nova nos processadores, que é chamada de Virtualization Technology. Na Intel, se habilita essa funcionalidade na BIOS do servidor, do computador, e na AMD chama Pacifica, que já está partindo do mesmo nome. Você vai lá, Virtualization Technology, você ativa essa funcionalidade. Laptops mais novos, Turion X2, Core 2 Duo, já vem com essa funcionalidade pronta para você ativar. Por que isso?
O Shin ele foi concebido para trabalhar de uma forma de colaboração entre as máquinas virtuais e a máquina pai. E ele falou assim, pô, eu não vou emular um hardware todinho para um sistema operacional filho trabalhar, não vou ficar fazendo é muito custo de programação, é muito pesado o programador ficar lá emulando tudo isso. Então, as empresas de hardware, CPU, lançaram essa tecnologia que ele não precisa mastigar tanto, não precisa lá, vou mastigar tudo que eu tenho que mastigar para entregar para o hardware processar. Ele só mastiga um pouco, o hardware tem uma tecnologia preparada para receber e processa e devolve. Então, esse é o modelo de virtualização completa. O que acontecia? Antes, eu tinha um sistema operacional comum, normal, eu tenho meu hardware, rede, storage, inclusive essa figura foi gerada da Intel, que mostra a tecnologia de virtualização da Intel. Tem o sistema operacional e meus aplicativos rodando, tudo em camadas. Sistema operacional, o hardware, sistema operacional, aqui não tem a figura, mas o kernel, que foi falado lá, que é o núcleo, ele vai operar entre o hardware e o sistema operacional, ele vai conversar com o hardware. E em cima eu tenho os aplicativos que eu quero rodar, o Apache, Proxy, eu tenho tudo tá rodando. Com a virtualização, o que eu vou ter? Eu vou ter o hardware físico e vou ter uma nova camada, que é o Virtual Machine Monitor. Esse Virtual Machine Monitor, ele não vai rodar sozinho, ele vai rodar com o sistema operacional, que está implícito nessa camada lá. E eu vou ter N sistemas operacionais rodando dentro da mesma máquina. O mesmo hardware físico, N sistemas operacionais, cada um com a sua rede, com o seu dispositivo de armazenamento, com o seu teclado, com o seu mouse, virtuais. Então, essa aqui é a sacada da virtualização. Eu tenho um sistema só, um hardware físico só, um computador, com N sistemas rodando dentro dele. Esse N é limitado pela capacidade da máquina. Então, isso aqui é virtualização plena, ou full virtualization, onde eu tenho uma máquina e cada sistema vai ter seu hardware separado lá dentro. O Shin, por sua vez, é um software livre, teve a sacada dele. Vamos mudar isso aí. Vocês querem ver um código deles, a ideia é totalmente deles, tanto é que soluções proprietárias estão copiando. Lançaram a paravirtualização. Com a paravirtualização há uma cooperação. Eu ainda vou ter um software rodando, vou ter o sistema operacional pai, vou ter uma camada de software rodando em cima desse sistema operacional. Só que esse sistema operacional, esse hardware não vai emular completamente. Ele vai controlar o acesso ao hardware. De que maneira? Ele tem uma API que a gente chama de hypervisor, onde os sistemas têm que se comunicar entre si. Por isso, o sistema operacional filho deve ser modificado. Então, a priori, a gente só consegue rodar sistemas que eu consiga modificar. Linux, o FreeBSD, se eu não me engano, na versão 7 já tem suporte a essa modificação de kernel para poder conversar. O Windows não dá. Não tem como eu rodar um Windows para virtualizado, só full virtualizado. Então, o que acontece? A máquina pai somente controla. A máquina filho precisou acessar um hardware, ela não vai falar assim, eu acesso ao hardware virtual para acessar perguntar para o software de virtualização para acessar o hardware físico. Ela fala assim, posso acessar? Esse hardware você tem acesso. Então acessa, lê o disco e eu mesmo pego a informação. Então a gente tira no meio do caminho um atravessador. Eu não vou ter mais um atravessador lá consumindo esse meu tempo e processamento da máquina. Com isso eu ganho de 20 a 30% de melhoria.